Olha, sistemas complexos estão por toda parte, né? Do software que a gente usa todo dia até os processos de negócio que movem empresas. Mas, como é que a gente consegue entender e até projetar esses sistemas sem se perder no meio de tantos detalhes? A resposta, por incrível que pareça, está numa ideia que é super simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa: as máquinas de estados finitos. E essa é a grande pergunta, né? Como que a gente modela um comportamento que é super complexo, mas de um jeito simples? Porque vamos combinar, quando o comportamento de um sistema fica mudando o tempo todo em resposta a alguma coisa, a chance de tudo virar uma bagunça é enorme. A gente precisa de um jeito de, sabe, de domar essa complexidade, de criar um mapa claro para entender essa dinâmica. Ok, para a gente começar a desvendar isso, vamos focar no primeiro conceito de todos, o estado. E ó, calma, não precisa pensar em nada técnico demais, viu? Um estado, na verdade, é basicamente um resumo. Pensa numa fotografia instantânea que captura só o que é mais importante sobre o que já aconteceu no sistema até agora. É o nosso ponto de partida para saber o que pode vir pela frente. E o segredo todo tá aqui, ó, em pensar nesses três carinhas: estados, eventos e transições. É isso. Tudo se resume a entender quais são os estados possíveis de um sistema, o que são os eventos que fazem as coisas mudarem e, claro, as transições, que são as regrinhas que conectam tudo isso. Então vamos lá, começando pelos estados. A chave para modelar qualquer sistema, qualquer um mesmo, é primeiro conseguir identificar as diferentes condições ou situações em que ele pode estar. E a palavra-chave aqui, gente, é abstração. Um estado não precisa capturar cada mísero detalhe do sistema, não mesmo. Ele só captura o suficiente para a gente conseguir decidir como o sistema vai reagir aos próximos eventos. É como se fosse uma forma de ignorar o ruído, sabe? E focar só no que é essencial de verdade. E o mais legal é que isso se aplica a basicamente tudo. Pensa no interruptor de luz. Ele tem dois estados super simples: ligado e desligado. Ou uma máquina numa fábrica, ela pode estar ocupada, ociosa ou talvez em manutenção. Até uma tarefa num software. Ela pode ter sido iniciada, estar em execução ou ter sido encerrada. São rótulos, etiquetas bem claras para momentos distintos. A ideia por trás disso é que cada estado seja como uma caixa mesmo, um modo de operação bem definido. O sistema vai estar sempre em um e só em um desses modos a qualquer momento. E só isso já traz uma clareza, olha, gigantesca para o comportamento do sistema todo. Beleza. Então, se os estados são os substantivos do nosso sistema, os eventos são os verbos. São eles que dão o start. São os gatilhos que fazem a ação acontecer. O evento é simplesmente algo que acontece, uma ocorrência instantânea. Pode ser uma ação de quem está usando o sistema, um sinal que vem de outro lugar ou até a passagem do tempo, por que não? É o estímulo, sabe? Aquilo que provoca uma reação. Pensa só, apertar um botão. Isso é um evento. Um timer que expira e dispara um alarme? Evento. Uma solicitação que chega pela rede? Também é um evento. Dados que chegam de um sensor, alguém que faz login, tudo isso são eventos. São essas ocorrências, externas ou internas, que o sistema precisa perceber e, claro, responder. Ok, agora é hora de juntar as peças. A gente já tem os estados e os eventos. As transições, então, são como as pontes que conectam os dois, definindo toda a lógica do sistema. E as saídas? Bom, as saídas são as respostas que o sistema dá pra gente. Uma transição, no fundo, não é nada mais que uma regra. Simples assim. É ela que define o caminho que o sistema vai seguir. É o que dá vida pro diagrama, sabe? Mostrando como ele pula de um estado pro outro. E a lógica por trás de uma transição é incrivelmente direta. É um simples se, então. Tipo assim, se um evento específico acontece e o sistema está num certo estado, então ele se move para um novo estado e, opcionalmente, ele produz uma resposta, ou seja, uma saída. É uma receita de bolo. Então, para deixar tudo bem claro, a entrada, que é o evento, é a causa. É aquilo que a gente impõe ao sistema. A saída é o efeito. É como o sistema responde, a reação dele ao que aconteceu. Simples, causa e efeito. No final das contas, a essência da coisa é essa. Um processo inteiro, não importa o quão complexo ele pareça, pode ser visto como uma jornada. Ele sempre começa num estado inicial, passa por uma série de transições que são disparadas por eventos e, por fim, chega a um estado final. Tá, tudo isso é muito legal na teoria, mas e na prática? Qual é a recompensa? Por que pensar desse jeito é tão valioso no mundo real, no dia a dia? Dá uma olhada nesse modelo de processo de negócios, por exemplo. Uma aplicação chega
ela é verificada e, dependendo do resultado, ela vai para um estado final de ok ou não ok. Tá vendo? Cada caixinha e cada seta ali representam estados e transições. Isso é uma máquina de estados em plena ação. E não precisa ser nada super corporativo, não. Quer ver? Pedir uma pizza. O processo começa com o estado percebi que estou com fome. Aí vem o evento pedir a pizza, que leva para o estado pedido feito. O evento pizza recebida leva ao estado final fome saciada. É ou não é uma forma universal de modelar processos? E isso leva a gente a um ponto que é, olha, crucial. Com a complexidade dos sistemas que a gente tem hoje, a falta de um modelo claro como esse pode levar a falhas catastróficas. Não dá mais para confiar só na intuição, entende? Então, o resumo da ópera é o seguinte: modelar as coisas com estados e transições ajuda a prevenir erros, acaba com ambiguidades e transforma um problema que parecia um monstro de complexidade num mapa simples, fácil de navegar. E o resultado? Sistemas muito melhores e mais confiáveis. E talvez a maior lição de todas seja essa. Isso aqui não é uma ferramenta só para engenheiros de software, de jeito nenhum. É uma lente, uma forma poderosa de pensar, de analisar e entender qualquer processo, qualquer sistema que mude com o tempo. Pensa um pouco. A cafeteira em casa tem estados. Tá lá, desligada. Aí ela está aquecendo, depois está pronta e por fim passando o café. O fluxo de um projeto. A fazer, fazendo, feito. Pois é. Uma vez que se começa a enxergar o mundo através de estados, eventos e transições, fica impossível não ver mais. A pergunta que fica é: o que mais por aí, no nosso mundo, é uma máquina de estados só esperando para ser descoberta?